a produção convidou para este programa dois rapazes, dois escritores que vêm beliscando o prêmio Jabuti, várias vezes. E eu fico na torcida sempre. Lá estão eles, finalistas do prêmio Jabuti. E, enquanto isso, vão faturando prêmios por aqui. São vários açorianos. E, além disso, recomendações, não só aqui no Rio Grande, como no Brasil e como no exterior. Eles vão nos contar, e nós vamos conjugar verbos agora, com Luiz Dil e com Caio Ritter. Os dois são formados em jornalismo, porque quando eles pensaram em escrever, eles pensaram em jornalismo. Aí foram para a PUC, fizeram jornalismo e não escrevem. Não fizeram jornalismo, escrevem. O Dil até usa seu diploma. Ele é produtor executivo da FM Cultura. Me dá o prazer do convívio semanal. Nós dois estamos na FM Cultura. Ele começou escrevendo em 90 uma novela policial juvenil, A Caverna dos Diamantes. Depois foram 35 livros, participação em diversas coletâneas, vários prêmios açorianos, inclusive teve o terceiro lugar agora no Prêmio Biblioteca Nacional, na categoria juvenil, com o livro O Estalo. O Caio Ritter, além de ser presidente da Associação Gaúcha de Escritores, um ótimo trabalho, parabéns, reunindo todos os escritores do Rio Grande. Ele também é formado em jornalismo, também pela PUC, mas ele tem também o curso de Letras, Língua Portuguesa e Literatura, pela Faculdade Porto Alegrense de Educação. Ele é mestre e doutor em Literatura Brasileira pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professor de língua portuguesa onde? No Colégio Bom Conselho e no curso Anglo Vestibulares. Isso aí. Bom, e está escrevendo desde os seus 34 anos. Também, publicando, né, Ivete? Publicando. Escrevendo antes? Escrevendo a gente sempre começa a escrever antes. Né? Já vais contar como começaste. Certo. E por que enveredaste pela literatura infanto-juvenil? Embora cometas também literatura para adulto. De vez em quando. E está certo o verbo cometer, no caso? Pois é, eu acredito que sim. E não ao mesmo tempo, né? Porque, na verdade, a literatura, ela nasce do desejo da escrita dela, né? Então, ela pode nascer direcionada para um determinado público a partir do tratamento, na verdade, que a gente vai dar para aquele tema e para aquele texto, né? Porque, na verdade, qualquer tema, me parece, é possível ser cometido, né, a favor ou contra um determinado público, né? Então, não existe um tema proibido, talvez o tratamento, né, seja diferenciado quando a gente aborda um determinado tema para criança ou para adolescente ou para gente grande. Né? E qual é o público que te encanta mais? Atualmente eu tenho gostado muito assim de produzir para adolescentes. As ideias, quando elas surgem, é um território muito mais profícuo assim, em ideias, em experiências. Não sei se é porque eu estou em sala de aula, convivendo com adolescentes o tempo todo, né? E também porque tem, talvez, um resgate, né? A gente começa a atingir determinada idade, a gente começa a ter uma nostalgia de um tempo passado, talvez, daquilo que a gente... Eu, no caso, né? Daquilo que eu não vivi, daquilo que eu poderia ter vivido, daquilo que poderia ter sido como foi, ou até retomar aquela experiência bacana, enfim, construtiva. Eu me atraio muito pela literatura para adolescentes, não que eu desgoste das outras. Né? Tu começaste exatamente com os guris, né? Com adolescentes. Foi acidental, não era o plano. O plano era escrever, publicar histórias para público considerado adulto, né? E aqui eu vou fazer um parênteses, assim, que eu gosto sempre de dizer que eu não vejo muito essa diferença, sabe, entre infantil, juvenil, adulto. Eu gosto de pensar que eu sou um escritor. Às vezes já puseram no jornal o escritor juvenil. O que é o escritor juvenil? Eu sou jovem? Né? Jovem tu és. Bom, obrigado. Mas eu acho que eu sou escritor, eu conto histórias e existem os leitores, eu acredito muito nos leitores. Então, eu conheço criança que lê livros para um público que não seria um público um pouquinho mais avançado, assim como eu, adultos leem livros infantis porque gostam. Então, eu não gosto muito dessa divisão que o mercado acabou fazendo, né? Mas foi acidental, eu mostrei um texto meu, uma novela policial para público adulto, para o pessoal lá da Sulina, lá em 89, e eles, em função da crise econômica, eles não disseram que não estavam publicando para público adulto, mas tinham uma coleção Misterinho, e perguntaram se eu não queria produzir nada para aquilo, né? E aí eu fui para casa já com um desafio, assim, pensando, puxa, mas eu nunca imaginei escrever para esse público, como será isso? Né? E aí fui trabalhar e
e nasceu o Caverna dos Diamantes dessa maneira. E aí, como ele funcionou, começaram a me pedir, escreve outro. E aí uma coisa foi chamando a outra e hoje continua assim também, né? Editoras me pedindo textos para essa faixa. Né? E como é que tu convives, olha o verbo que eu estou usando agora, com esses guris que fazem essas aventuras nesses teus livros? Me divirto. É. Horrores. O que tem do Dil nesses guris? Um pouco, sempre tem um pouquinho, né? Embora a minha juventude, adolescência, não foi repleta dessas aventuras, né? Foi bem tranquila, normal, assim, sem grandes perseguições, bandidos e coisas do gênero, né? Sem muita ação. Mas sempre eu acho que o autor sempre aparece no livro, né? Independente de que tipo de livro é. Em algum momento, por menor que seja, ele se revela ali dentro do texto, né? Às vezes, claro, o leitor não tem como identificar isso, mas o autor sabe aonde ele está ali. Eu acho que no meu caso, assim, fazendo uma leitura assim rápida, eu acho que eu apareço nesses livros em função da linguagem e do ritmo que eu imprimo ali, porque quando lá na minha infância eu assistia muito os seriados americanos de TV. Então eu até, numa orelha de um dos livros aí que me pediram, eu coloquei isso, que eu nunca pude fazer oficina literária em função do trabalho como jornalista. Adoraria fazer uma oficina literária, né? Ajudaria muito. Só que eu nunca consegui fazer. Então eu acho que a minha oficina literária foram aqueles seriados, que eles têm um ritmo, eles têm toda uma preocupação técnica para narrar uma história. Eu acho que talvez eu apareça nas minhas histórias no ritmo. Ele não pôde fazer uma oficina, ele gostaria muito. Tu fizeste, com quem eu fiz fizeste? a oficina, eu fiz com esses Brasil na PUC. As ganhas, né? As ganhas. Na verdade, foi o primeiro texto publicado, 3 textos, na verdade, né? Foram 3 contos adultos publicados nas antologias finais, enfim, da oficina. Hoje eu trabalho com oficina já há 10 anos, mais de 10 anos já, no Sindicato dos Trabalhadores da Justiça Federal. Eles têm um plano lá de cultural, enfim, com várias oficinas, e eu trabalho com a oficina de criação literária lá. Ampla, abrangendo todos os gêneros? Não, trabalho sempre com a narrativa curta. E este ano eu comecei a trabalhar na Palavraria, oferecer na Palavraria uma oficina de literatura infantil, assim, muito a pedido de alunos de oficina que queriam discutir um pouco a questão do gênero, né? A questão da adaptação, na verdade, do texto infantil, né? Que exige determinados cuidados, enfim. Tu concordas com essa separação, quer dizer, literatura infantil, juvenil, escritor juvenil, porque o Dil não, o Dil não concorda muito. Embora ele tenha faturado vários prêmios na categoria infanto-juvenil. Na verdade, a categorização é dada pela crítica, né? Eu acredito que exista essa diferença, porque quando tu pensa quando tu pensa um texto, tu vai pensar a forma como tu vai construir esse texto pensando num determinado tipo de leitor. Concordo com o Dil que uma criança possa ler um texto mais juvenil, até um texto adulto, enfim, não sei que compreensão ela vai ter disso, mas ela pode. Assim como um adulto lê um texto para criança, com prazer, enfim. Acredito que em nível de pensar a literatura como arte não haveria essa diferenciação, porque durante muito tempo se via o escritor que produzia para criança ou para adolescente como um escritor menor, né? Hoje em dia não. Hoje a gente teve agora no Prêmio Jabuti, o melhor livro de ficção foi um livro juvenil. Ano passado, no Prêmio Açorianos, o melhor livro de não ficção foi um livro infantil, né? Então tu já vê a crítica, de certa forma, dando um respaldo para a literatura. Eu acho que evoluiu também, né? Que é muito... acredito que sim. Em todos os sentidos, tecnicamente, a editoração dos livros melhorou muito, tanto o infantil como o juvenil, e também os textos, e a qualidade dos escritores, do que eles estão colocando ali, né? Talvez... O escritor está sempre vendo, procurando, achando o tema assim, nas coisas mais prosaicas. Essa mosca não dá assunto para... Nossa, ela é convidada. Seria o bandido? Não, ela é convidada especial. Então vamos deixar uma mosca literária. Ela está participando. Ela é leitora. Como é que tu enveredaste pela literatura infantil? Pois foi um acidente, assim, eu acredito que os acidentes eles podem ser desastrosos, mas eles podem ser positivos também. No meu caso, eu acredito que foi um acidente positivo. Eu queria ser escritor e eu sempre pensava em produzir literatura adulta
adulta, na época eu pensava assim, em ser uma Lia Luft dos romances iniciais, com aqueles seres completamente desestruturados, aquelas famílias completamente perdidas, de calça jeans. Eu dizia, eu quero ser a Lia Luft de calça jeans. E produzi os meus primeiros contos, são nessa linha. Mas a minha esposa, que sabia do meu desejo de escrita, como eu sou o 7º filho, então eu era jovem, eu tinha sobrinhos, aí contava histórias, brincava com eles. Ela dizia que eu tinha jeito para produzir literatura para criança, quem sabe tu escreve para criança. E eu sempre me recusava, disse, não, eu quero ser autor para gente grande, até em virtude desse preconceito que existia muito mais forte antes de literatura feita para criança. Mas aí a Elaine ficou grávida, que era um sonho que a gente tinha também, ter filhos, e eu resolvi dar um presente para ela. Eu queria dar um presente especial, eu queria dar um presente único, né? Que ela ia ser a única mulher que ia ser mãe de filho meu. Eu acreditei que ela merecia, e ainda acredito, um presente especial, assim, que outra mulher não tivesse. Mas da onde tirar esse presente que outra mulher não tivesse, né? Não tinha como. Até que eu dei resposta para mim mesmo, de que, bom, se eu fabricasse um presente, se eu construísse um presente, ele seria um presente único. Não teria como fazer 2 iguais. Mas fabricar o quê? Aí eu lembrei dela me dizendo, escreve um livro para criança. Aí eu produzi um texto para criança, ele é escrito à mão, inclusive, chamado Fruto Verde. Aí depois eu me dei conta que livro para criança, aí vem a questão da adaptação, ele tem ilustração, né? Aí eu até ilustrei o livro. Tu que ilustraste? Eu que ilustrei. Cometi esse desatino. Totalmente artesanal. Ele é totalmente artesanal. E aí ela embrulhei para presente, enfim, ela chegou, presenteei, aquela coisa de mulher apaixonada, se emocionou, chorou. Neném estava na barriga ainda. Neném na barriga, A recém tínhamos concebido ela, acho que ela devia ter uns 4, 5 meses por aí. E eu gostei da brincadeira, gostei de fazer livro. Mas aí eu fiz mais uns 4, acredito eu, todos artesanalmente, todos ilustrados por mim. Mas naquela linha, assim, quando a minha filha crescer, enfim, ou os meus filhos, eu tenho 2 filhas, a Helena e a Carolina, elas vão ter os livros dos escritores para ler, porque a gente tinha essa ideia de produzir filhos leitores, né? E vão ter numa gaveta os livros que o pai fez, acho que vão achar um carinho bacana, etc. Enfim, aí depois acabou uma editora que até não existe mais hoje, fechou, chamada Interpreta a Vida, uma editora bem pequena, que era de uma professora da faculdade onde eu estudava, e essa professora era professora de uma colega minha, de uma outra cadeira. E aí a Terezinha, essa minha amiga, fez a ponte, né? Entre a editora e eu, e a gente acabou publicando, na verdade, o 2º livro que eu produzi, chamado Um Palito Diferente, foi o primeiro livro publicado. E aí as tuas crianças, entre aspas, foram crescendo. Agora tu está escrevendo para adolescente. Não, escrevo para criança também. Agora os meus próximos livros que saem, os 2 próximos, são livros para criança. Maria e Seu Sorriso na Janela e 7 Patinhos na Lagoa. São livros para criança, os próximos. Tu falaste, eu sou escritor. Interessa para que público eu estou me dirigindo neste momento. O cuidado na escrita, na construção da frase, no ritmo, tá? É o mesmo de quando tu escreves para adulto e quando tu escreves para adolescente? Eu acho que o mesmo, o que identifica e unifica é a boa história. Claro que quando tu vai escrever para criança e para jovem, o Caio até referiu isso no início, tu toma alguns cuidados com expressões, por exemplo, né? Se tu vai pegar um tema forte, tu toma algum cuidado para não ser explícito em algum momento, no caso de um livro para criança ou para jovem. No caso do adulto não precisa ter tanto cuidado, né? Mas eu acho que são detalhes. Não, às vezes eu promovo em algum dos meus livros aí para jovem mudanças na narrativa tradicional, alterações, alternativas a essa narrativa, início, meio e fim. E fico assim, será que o pessoal vai entender? E o pessoal lê, gosta e consegue perceber, alcançar a história. Então, eu acho que são sutilezas. Quando tu sentes na frente do computador, a tua história está pronta? Nem sempre. O personagem pode tomar rumos diferentes daquele que tu autor, tinha pensado? Às vezes acontece, né, Ivete? Mas eu não sei até que ponto isso... É uma imagem bonita, né? Parece que o personagem criou vida e guiou a história, né? Mas, na verdade, é o autor que está ali por trás de tudo isso, né? Talvez, conscientemente, tu não tenha descoberto qual caminho que ele deveria seguir, o mais correto, né? Tu tinha pensado em outra coisa. Ali, durante o processo, durante o trabalho, tu percebe que tem que ir para outro lado. Mas às vezes acontece.
muitas vezes eu começo um livro e não sei como terminar, não sei o final. E mesmo assim eu continuo indo. Então porque o personagem eu sei que toma as rédeas. não sei se o personagem, eu acho que o autor resolve lá pelas tantas. Tá, agora eu sei como terminar. É meio perigoso fazer isso, né? Na técnica do Assis, o Assis, quando começa um livro, ele sabe quantas páginas vai ter. Sim. Né? E provavelmente ele passa isso na oficina. Sim. Então, o autor está sempre senhor absoluto da situação. Tu segues essa regra? Sigo. Eu sou um discípulo assim do Assis na concepção da escrita, né? A minha escrita ela é muito mais racional do que emotiva. Eu planejo os meus livros, sobretudo as novelas. Os livros infantis não tanto, mas as novelas infanto-juvenis elas são planejadas, elas são esquematizadas. Não tanto quanto o Assis. Por exemplo, eu não sei o número de páginas que o meu livro vai ter, eu não sei quantos caracteres vai dar conta, a não ser, claro, quando a gente recebe uma encomenda, né? Que aí a editora diz, tem que ter... Tanto. E se bem que eles dão uma folga, margem, né? De 10 mil, cara, sei lá, 10 mil é pouco. De 80 mil a 100 mil. 100 mil, tá, e fica naquilo ali, né? Quando eu escrevo, eu não me preocupo com isso, né? Eu vou escrevendo, e quando der lá 110 mil, terminei a história, bom, agora eu vou tirar esses 10 mil daqui, né? Vamos supor, se eu não posso passar de 100 mil. Mas eu tenho uma escrita mais racional, assim, por exemplo, o Gil disse que ele às vezes não sabe o final do texto. Eu só começo a escrever quando eu sei o final, né? Isso para mim é fundamental. E nunca mudou? Nunca mudou, é difícil dizer, mas talvez mudasse um pouquinho a situação, assim, mas não, às vezes eu escrevo a cena. Antes de começar a escrever o livro, eu tenho a cena final escrita, às vezes se vai terminar num diálogo, enfim, tudo mais ou menos pensado, né? O que eu chamo de esqueleto do livro, né? Vocês falaram assim, a não ser que seja por encomenda, vocês recebem encomenda de editora? Sim, recebemos. Uau! É ótimo. Isso em função muito de bom. toda a premiação de vocês, do público que vocês já fizeram? Pode ser. E que tipo de encomenda, hein? Que tipo assim, eu quero um livro sobre alguma coisa ou não? Não, para mim, normalmente o pessoal pede, nós queremos um texto juvenil, por exemplo. Mas nós tivemos aquela coleção que a gente participou, BR.doc. a BR.doc, que era um pouquinho mais específica. Era super formadinho. Assim. Aí, por exemplo, no caso dessa Como é a coleção? BR.doc. O que é isso? É um nome de uma coleção. Brasil Documento. Tinha que se passar Editora Nacional. Escala Educacional. Tinha que se passar numa cidade determinada. E que nós existisse, dois, né? Falamos sobre Porto Alegre. Tinha que ter um mistério a ser resolvido e tinha que ter um documento envolvido aí nessa tinha que história. envolver papéis. Não papéis. Um documento, documento. poderia ser qualquer documento. Um pendrive, um DVD, um CD, um jornal antigo. Essa talvez que eu lembre, assim, talvez era super... uma encomenda mais dirigida, né? Mas nunca, para mim, pelo menos, nunca disse, escreve um livro sobre tal tema. Não, isso aí não. No máximo é isso, 100 mil caracteres ou... para público jovem. Bom, se eles fazem encomenda, provavelmente eles consultam. Está com alguma coisa pronta para a gente publicar? Falem sobre isso no próximo segmento, tá certo? Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com os premiadíssimos escritores Luiz Gil e Caio Ritter. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa@tve.com.br ou pelo nosso telefone, 3230 1554. A nossa produtora se chama Paola. Bom, eu perguntei para vocês, achei maravilhoso, vocês são procurados por editoras hoje. Ou seja, quando vocês estão com um título pronto, é só dizer tem um título pronto. Em princípio, né? Na verdade, o meu texto mais recente agora, chama Vicente em Palavras, ele toca numa temática bastante complicada, que é a questão da morte, de uma forma bastante crua. E ele teve dificuldade de encontrar um selo editorial que abarcasse, porque como o Gil estava dizendo, né, o Gil trabalha muito com a reinvenção da estrutura. Né, eu nesse texto eu trabalho com isso, então ele é um texto polifônico, são várias vozes falando, enfim, e essa temática de morte, então editoras com as quais eu já trabalhava, geralmente eu pelo menos faço primeiro contato com essas editoras que eu já trabalho, quando o texto não é solicitado, nasceu do meu desejo de escrita.
E o Vicente, ele recebeu um não, eu acho que de umas 5 editoras, né? Até que um selo de Belo Horizonte, a editora Lê, assumiu o risco, né, de publicar o texto. E é o meu livro mais recente, né? Foi lançado em outubro, eu acho, em novembro ele estava pronto. Tu tá com editoras nacionais também? Sim, algumas. Bom, e tu já recebeste indicação para a Biblioteca Nacional, para a Prefeitura de São Paulo? O que mais tu recebeste? Além dos açorianos e jabutis. Tem, mas são esses aí que eu me recordo, são os principais, assim, são esses, né? E, que é um belo reconhecimento. Eu digo sempre, a gente falando em açorianos, assim, que é indicação, eu já fico comemorando, assim, a indicação. Só. Tu ficas comemorando? Claro. Eu soube que tu não vais. Opa, não, sempre fui, até hoje. Tu vais receber? Claro, sempre fui. Nessa última eu cheguei um pouquinho atrasado. Mas estava lá. Mas estava lá. Na hora que me chamaram, eu estava lá. Quantos açorianos tu já tens? 3. 3. Mas eu acho bacana essa questão de ser indicado, porque tem muita gente boa escrevendo. Verdade. Tem muito livro bom. Então, tu ficar entre esse grupinho, pequeno grupinho ali, que fica entre os 3, ou no Jabuti são 10, né? São 10, porque no Brasil todo. Puxa, realmente é muito bacana, gratificante. E no Jabuti, você se inscreve em, como é que é? As editoras inscrevem. As editoras. Né? Como no Açorianos também, né? Tá. Isso normalmente passa direto pelas editoras, né? Elas que fazem toda a parte burocrática de inscrever, mandar os... E qual é a tua expectativa quando tu és finalista do Jabuti? Eu não tenho muita, sinceramente, assim, porque eu fico comemorando já, então é quase uma vitória, né, o fato de ser indicado. Esse dia eu estava contando, se eu não estou enganado, são 5 indicações. Então, é super bacana, né? Teve um ano que foram 2, né? Teve um ano que foram com 2 livros na mesma categoria, juvenil, né? Então é super bacana, mas a expectativa eu acho que é conquistar leitores. Eu acho que é isso, né? Se servir essa indicação para ter mais leitores... E serve? Eu acho que em alguma medida sim, né? Eu não saberia dizer matematicamente o quanto um prêmio, uma indicação aumenta vendas, né? Tem editores que inclusive colocam um selinho assim na capa do livro, é finalista do Jabuti, finalista do Açoriano, vencedor do Açoriano. Eu não sei matematicamente o quanto isso se reflete, mas eu acho importante. Eu já tive retorno de algumas pessoas que disseram, olha, comecei a ler os teus livros porque eu vi que tu fosse um dos indicados para os açorianos, para o Jabuti. Então, e dá visibilidade para o texto, né? Como é que tu esperas, hein? Eu espero sempre na expectativa, sempre tenho o sonho de que, bom, de repente eu vou estar entre eles. Né? Várias vezes eu disputei com o Gil, inclusive, na categoria, nós éramos finalistas juntos, né? Teve um ano que nós bolamos uma coleção, a coleção Farol, ele e o Valmor Santos. E os 3 livros indicados aos açorianos eram nós 3, né? E aí então, quem ganhou? Ganhei eu, foi meu primeiro açorianos na época. Mas para nós ali, o que ganhasse estava ganho, porque na verdade nós pensamos juntos a coleção, né? Então, os 3 títulos estarem ali foi muito bacana. Mas, voltando a essa questão do prestígio e da referência ao escritor, hoje, talvez, muito mais que os prêmios, acho que o que mais faz as editoras olharem para a gente e darem visibilidade para o texto são os planos de governo, que compram livros. Mas eu queria saber exatamente como é que é isso. Num número bastante expressivo, enfim. Então, tu ter um livro selecionado para o PNBE, que é o governo federal, tem também alguns estados, alguns municípios, né? São Paulo tem a Minha Biblioteca, Goiás tem o Cantinho da Leitura, então vários têm. E tu ter o teu livro numa listagem dessas também é muito interessante, porque também é um critério, é como se fosse uma premiação, porque há um júri, né, selecionado. As editoras inscrevem como se fosse um prêmio literário, tem determinadas premissas, enfim, exigências, e eles fazem uma seleção, enfim, daquilo que eles acreditam que seja mais interessante, seja melhor, né? Tu tens, inclusive, isso aqui, inclusão no catálogo de Bolonha, na Itália. E o catálogo de Bolonha, na verdade, ele não chega a ser uma premiação, ele é uma distinção para aquilo que a Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil, que é o órgão maior, mais respeitado hoje, quando se pensa em literatura para criança e para adolescente no país, fazem um salão do livro no Rio de Janeiro, anualmente. As editoras mandam os livros e eles selecionam aquilo que eles acham mais interessante, bolam um catálogo em inglês, que é um catálogo que é distribuído na Feira do Livro em Bolonha, para divulgar a literatura brasileira feita para criança e para adolescente, o que teria de melhor, segundo a Fundação, né? Então, ele não chega a ser uma premiação, eles têm a premiação,
também, que é o prêmio Origins Lessa, que eu ganhei com um rapaz que não era de Liverpool, é para jovem, né? Para criança eu não me lembro qual é o prêmio, mas para poesia infantil acho que é o prêmio Cecília Meirelles, cada um deles faz uma homenagem a um escritor, enfim. Mas o catálogo é isso, o catálogo é uma divulgação daquilo, no exterior daquilo que a Fundação acredita que foi o melhor produzido naquele ano. Você já tem tradução? Já estão traduzidos? Contos em espanhol, né? E agora vai ser em árabe também. Né? Opa, sim, como é que é? É uma antologia. Uma antologia que nos chamaram para participar, infantil, né? De contos infantis. E feita pela Embaixada do Brasil em parceria com a Costa Rica. Costa Rica. E aí agora foi com traduzido. Kuwait. Foi trazido primeiramente para o espanhol, agora em É uma árabe. antologia ilustrada, muito bonita, bem bacana. Organizada pela Ninfa Parreiras, que ela separou por décadas, né, autores representativos de cada década e tentou dar um painel da literatura brasileira. Aqui do Sul estamos Bom, o André Neves participou como, acho que na diagramação do livro, ilustração e tal, né? E eu tenho um texto no inglês, que traduzido para o inglês, que é o Outro Passo da Dança, mas ele só está disponível em e-book. Ele ganhou uma bolsa da Biblioteca Nacional, uma bolsa de tradução. Né? Então, o governo federal financia alguns textos que eles acham que têm qualidade, enfim, para poder ser traduzido. Bem, com uma produção dessas, né, e aumentando cada vez mais o número de leitores, já não dá para viver de literatura, Adil? É o meu objetivo, né? Nada contra o jornalismo, né? Gosto muito, pagou as minhas contas durante esses anos todos. Né? Continua pagando. Continua pagando, certamente. Não, Ou seja, está sobrando dinheiro aos montes, porque nós pagamos a tua conta e os leitores então te dão o extra. Não, mas o que acontece é que referisse inclusive à Rádio Guaíba, né? Teve alguns anos eu trabalhei lá como redator de notícias, paralelamente aqui à FM Cultura. E aí, puxa, que horário que eu vou escrever? Mas tu escreveste 35 livros com tudo pois isso. Pois é, aí eu tinha que escrever de madrugada, acordar às 4 da manhã, umas coisas malucas assim. Então eu tive que... O que eu queria da minha vida? Né? Eu digo, não, prefiro ser escritor, eu preciso dar uma atenção maior a esse lado. Então, pedi demissão lá, fiquei aqui na FM Cultura, para ter mais tempo para escrever. Então, a minha ideia é poder viver disso, não que eu não goste do que eu faço como jornalista, como radialista, mas porque eu tenho muita coisa para escrever e pouco tempo. Pois é, muita coisa para escrever, você já tem... As histórias estão aqui. Tá? Amadurecendo. Diariamente. Como é que é o processo de criação, Dil? Eu não tenho. Eu acho que eu sou o anti-exemplo das oficinas. Eu acho que eu seria o anti-exemplo, porque eu não sigo nenhum padrão, assim. Às vezes um livro nasce, eu pego alguma coisa aqui, começo a escrever, quando vê, sai o livro todo. Outras vezes eu planejo tudo bonitinho. Então, é meio caótico até. E as ideias estão sempre chegando, assim. E como é que tu te abasteces, né? O que é que tu frequentas, do que é que tu curtes que vai te nutrindo? Tudo. É só olhar. É só observar. Tudo que está ao redor por exemplo, tu referisse à mosca, que é pouco, né? É isso, é exatamente isso. Uma mosquinha, uma coisa que tu leu no jornal, uma história que tu ouviu no ônibus. Tudo é... E tu anotas, porque isso aí vai morrer se tu não anotares ou fizeres alguma coisa. Teve uma época que eu levava comigo no bolso uma pequena agendinha ali, com uma canetinha, justamente para isso, né? Aí é aquela coisa, que nem o guarda-chuva, né? Tu leva, nunca chove, né? Então aí eu abandonei isso, eu procuro mentalizar, e aí a hora que eu tiver à disposição ali onde anotar, eu anoto, né? Mas eu procuro gravar na cabeça, memorizar uma ideia que me vem. Às vezes eu perco algumas coisas, né? Mas não que todas as ideias que eu vou tendo durante o dia sejam boas. A grande maioria, não serve para nada. Serve apenas para exercitar esse trabalho, né, de ser escritor. E tu tens uma rotina como escritor, ou seja, tu sentas todos os dias num determinado horário na frente do computador? Adoraria fazer isso. Às vezes não dá em função de compromissos literários. Tu tem que ir numa escola, tu tem que viajar para não sei onde, para fazer uma palestra, para participar de uma feira. Então, nem sempre eu consigo manter essa rotina, né? Então, por isso que é importante eu estar sempre pensando. Às vezes, tu não está trabalhando ali em cima no teu computador lá, mas tu está pensando na história que tu está escrevendo ou que tu vai escrever. Isso é importante. Eu digo que eu trabalho 24 horas, todos os dias. E aquela ideia fantástica que surge no meio do banho e que tu não tens como anotar?
Ah, eu tenho que memorizar, tem que dar um jeito de Não memorizar. é a grande hora, hein? Às vezes acontece. Como é que é para ti o processo criativo? Eu tenho um caderno, já está no número 8, que eu carrego comigo. Ele funciona para tudo, desde para eu escrever alguma reflexão sobre alguma coisa minha, para eu retomar alguma coisa do passado, eu treinar uma dedicatória, que eu quero dedicar algo para alguém, e pode ali nascer uma cena. Ali são feitos todos os esquemas, né? Quando eu vou pensar o livro, eu penso neste caderno, eu penso ele à mão, né? E depois, mas eu escrevo no computador. Eu escrevo no computador. Como é que é penso à mão e escrevo no computador? Não, eu penso o esquema, né? Então eu vou produzir um texto, sei lá, eu parto sempre de um personagem, de alguém, de um tema, né? Então, em cima do tema eu vou construir, vou criar o personagem e eu vou puxando links para cá, para lá, às vezes fica um esquema maior, às vezes fica menor, enfim. E em cima disso, eu começo a produzir o texto. Às vezes eu produzo ali mesmo, eu posso ter capítulos escritos nesse caderno, mas se eu for digitar, eu sigo escrevendo no computador. Então, tu não vai achar todo o livro escrito de forma manuscrita, né? E às vezes pode surgir uma cena, eu não gosto de andar com note, acho pesado, acho desagradável. Minha mulher já me deu o NET, que é o pequenininho, achei muito complicado. Eu deixava abastecendo em casa quando eu ia viajar e esquecia. E o meu caderno, não. O caderno é o meu note, enfim. Acho interessante. Poesia geralmente nasce ali. Eu sou um poeta bisexto, de vez em quando eu produzo alguma poesia, mas a poesia, para mim, ela é manuscrita, ela não é no computador. As tuas crianças, filhas, quando crianças, foram te dando assunto para as tuas histórias? Sim, não, e até hoje dão, né? Eu tenho um que idade código. elas estão? A Helena faz 20 este ano e a Carolina faz 16. Por isso que ele está ficando juvenil agora, escritor juvenil. A Helena ainda é a primeira leitora, assim, sobretudo os textos juvenis, né? Ela gosta de ser a primeira leitora, ela gosta de ver o que está acontecendo, enfim. E na verdade eu produzo no computador, mas como o Gil também não tem horário, também tem outra profissão, enfim, sou professor, é complicado tu administrar, né, as duas profissões, enfim, e cada vez mais tu tem que ter disponibilidade, né, para visitar feira de livro, para visitar escolas, para dar palestra. E tu ainda pegaste esse encargo da Associação Gaúcha de Escritores. Estás dando aula. Parece que tu fazes contação de histórias também, faz? Não, raramente. Eu não sou um contador de histórias. Eu conto a minha história quando eu vou falar com os jovens que leram com as crianças, né, que leram meus livros, eu conto a minha história. Aí eu conto de uma forma, às vezes, um pouco mais teatralizada, mas às vezes as pessoas dizem, onde é que tu tirou essa história, já publicou? Não, essa é a minha história, a forma que eu criei para me aproximar das crianças menores, né, que precisam um outro discurso, né. E tu teatralizaste para a minha produtora, quando tu contaste para ela que tu tinhas que fazer aquela redação, minhas férias. E as tuas férias tinham sido paupérrimas, então tu tinhas que criar. Exato. Teatralizaste ou é verdade? Não, é verdade. Naquela linha de que se chegava na escola, né? Eu venho de uma família bem humilde, enfim. E tu chegava na escola, no primeiro dia de aula, né? Minhas férias. Coisa original. Super original, 2 vezes por ano, né? Aí, o que eu vou escrever? Minhas férias tinha sido ali, com os meus amigos, na rua, brincando, aquilo que eu costumava fazer sempre, né? Então, em virtude de não ter uma história bacana para contar, eu inventava que eu tinha ido para casa do meu avô, no sítio, nem avô eu tinha. Enfim, inventava, o pessoal curtia, acho que ali já estava nascendo, talvez, né, o escritor, essa criatura que... Acho que o escritor, de certa forma, ele produz para fugir um pouco, ou para buscar, talvez não necessariamente para fugir, mas para buscar uma outra realidade, né? Uma outra realidade possível para si, para o mundo, para os outros, um olhar enviesado, muitas vezes, do real, né? Parece que essa vida só, acho que para quem escreve, para quem lida com arte, essa vida concreta, eu acho que é pouco, né? Então a gente vai construir outras. Parece que vocês dois, né, quando crianças, pensaram, quero ser escritor. Deve ter um modelo para isso. Qual foi o teu modelo? O que te sugeriu essa hipótese de eu vou ser escritor? A pergunta, o que tu vai ser quando crescer? Sim, mas e aí? Pois é, da onde que eu tirei isso? Eu acho que porque eu venho de uma casa de leitores. Eu acho que é por isso. Tinha bastante livro lá, os meus pais sempre me incentivaram a ler, né? Então, e eu gostava de imaginar histórias, daqui a pouco pegar um livro eu nem sabia ler direito, ficar folheando ali, o que será que está acontecendo aqui? Formular alguma história na minha cabeça.
Então, talvez daí venha mas foi certeiro, assim, eu nunca me enganei, nunca tive dúvida a respeito, desde a infância mesmo. E aí, claro, tu vai crescendo, tu vai arriscando algumas coisinhas ali e tal. E é verdade que tu escrevias escondido? Sim. Ah. Eu escrevia para mim. Era um crime. Eu não sei, eu acho que eu tinha medo que alguém dissesse assim, para com isso que não vai ganhar dinheiro, né? E a pessoa estaria certa. Estaria certa, ia acabar com o meu sonho, né? Então, eu não mostrava, eu tinha não sei bem, eu acho que tinha um pouquinho de medo mesmo, que alguém julgasse aquilo inadequado, que, cara, não perde tempo com isso e tal. Então eu escrevia, guardava lá numa pasta e tal, não mostrava para ninguém, para familiar, para amigo, para ninguém. Só foi mudar esse quadro dentro da faculdade de jornalismo, que aí eu conheci especialmente um colega, o Dennis Winston, que inclusive é autor hoje também, e que ele me mostrou uns textos dele, e aí começamos a trocar impressões e tal, e aí que eu comecei a criar coragem para mostrar as histórias que eu escrevi e, posteriormente, a procurar editoras. Uhum. Pois é, dentro da faculdade, tu estava fazendo jornalismo, conseguiste te sentir estimulado a escrever e mostrar para o teu colega. Tu já vinha escrevendo há muito tempo. Sim, eu acho que mais seriamente a partir dos 13, 14 anos. E aquele exercício que a gente faz isso aí da redação, uma redação que merece o elogio. O Scliar, por exemplo, teve uma redação premiada no Colégio Rosário. Quer dizer, foi o grande estímulo da vida dele. Tu tiveste esse negócio com redação? Um pouco, sim. Eu lembro da professora Rosa. Se eu lembro o nome dela até hoje, foi uma pessoa importante, né? Que ela elogiava as redações que eu fazia. Que eram aquelas coisas de colégio, né? E tal. Mas, então, tinha um pouco isso. Mas eu acho que o principal mesmo era o que estava nessa pasta aí, guardadinho lá, né? Que eu estava treinando. Tu tens vasculhado essa pasta? Ela tem te dado assunto para coisas atuais? Não, tá lá, guardado. Ah, mas tá pode não ser visitado. Pode ser visitado a qualquer momento. Tá. Bom, tu trouxeste esse livro aqui, eu não conheço, Decifrando o Ângelo. Eu quero que tu fales um pouquinho sobre ele no próximo segmento, tá certo? Perfeito. E eu quero saber o que é que tu estás preparando para este ano de 2013, certo, no próximo segmento. Legal. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Luiz Dil e Caio Ritter. E eu deixei aqui anunciando, Decifrando Ângelo. Fala um pouquinho sobre esse livro, Dil. Bom, esse livro, a editora me pediu um texto juvenil, aquelas coisas de encomenda já há algum tempo. E aí eu preparei esse livro, que é o que venceu agora o Açoriano, né? E, de novo, há pouco a gente comentava sobre... último Açorianos ganhou. Esse recente, né? A gente falava de como eu gosto de mexer um pouco na narrativa. Esse é um exemplo. Esse livro, a história acontece uma tragédia numa escola e um menino vai querer entender por que aquela tragédia ocorreu. Ele pega uma câmera de vídeo e vai entrevistar os seus colegas. Então, é um documentário, na verdade, que esse menino faz. E eu tentei colocar a linguagem do documentário dentro dessa novela. Uhum. E é basicamente isso, né? E eu gostei muito da ousadia até do pessoal da Scipione, que fez essa capa aí com um furo, né? Muito bacana. Com muito um furo bacana. de bala. Né? Ó. Tá, ou seja, são vários depoimentos. Vários depoimentos. E ela consegue descobrir por que houve o acidente, o incidente. Eu acho que ele faz uma boa reflexão. Ao longo dos depoimentos que ele colhe, eu acho que o personagem consegue fazer uma boa reflexão e tirar as suas conclusões que, imagino eu, serão talvez diferentes, distintas dos leitores. Né? Uhum. Tá, e nesse processo assim que tu estás com montes de ideias, fervilhando, etc. Como é que tu estás agora lidando com elas? O que é que está saindo nesse momento? Porque isso aqui está pronto, está pronto, premiado,
Está por aí nas livrarias. Outro dia me pediram para fazer uma relação exatamente disso, né? E eu comecei a ver ali o que estava aprovado, o que as editoras estão prometendo para 2013. Eu cheguei a 8 títulos. Mas às vezes não acontece assim, né? Porque por alguma dificuldade da editora fica para o outro ano. Às vezes um título que não estava programado para esse ano acaba entrando na fila primeiro. Então, mas tem bastante coisa para sair. Tu já estás com 8 prontos? Para ser publicados, para ser impresso esse ano. A previsão é essa, né? Talvez não consigam, aí não depende do autor, né? Depende mais da editora, do E a distribuição depois é boa, hein? A maioria das editoras com as quais eu trabalho, sim, tem uma boa distribuição, né? Para o país todo. A própria Scipione aí tem distribuição no país todo. Às vezes a gente recebe e-mails de leitores de outros estados que leram na escola ou compraram numa livraria isso é bem bacana, é importantíssimo, né, ter uma boa distribuição. E os teus projetos, Caio? Estão mais tímidos que o Estudil, 50%. Tenho previsto para ser publicado em 2013 4 livros. 4 estão prontos? 2 já estão prontos. Um está em processo e o outro foi aprovado pela editora, mas nós não assinamos contrato ainda. Né? Então, em princípio, ele deve começar a produção em julho. Essa editora, ela assina o contrato quando o livro entra em produção. Mas fechado já tem 2 livros infantis que eu já recebi, já foram aprovados, com a ilustração, as ilustrações muito lindas, assim. Um chama 7 Patinhos na Lagoa, que eu busco retomar uma narrativa de acúmulo, que agora a gente falava da mosca, estava uma mosca em seu lugar, veio alguém lhe fazer mal. Então, essas narrativas de acúmulo que estão lá na tradição, na origem da literatura infantil, eu busco dar uma renovação para isso, né? Então, é um texto que eu dificilmente brinco apenas com a literatura, né? Porque dentro da literatura infantil, a gente tem algumas possibilidades. Uma literatura formativa, que vai discutir algumas questões, alguns temas, alguns valores, que é geralmente a que eu produzo, e uma literatura que está mais preocupada com a brincadeira mesmo, com as palavras, né? Então, no 7 Patinhos na Lagoa, eu quis ousar isso, eu quis brincar um pouco com uma narrativa. Ele é uma narrativa poética, né? É a segunda narrativa poética que eu produzo, a anterior é o Pedro Noite, que aí é um texto mais temático e vai discutir a questão da descoberta da identidade negra, né, de um menino que vai se descobrindo negro. Sai também o Maria e o Seu Sorriso na Janela, que é um texto que aí sim tem essa discussão mais formativa, que vai trabalhar com a questão da morte, né, uma morte na infância, enfim. Os 2 saem pela editora Biruta, uma editora de São Paulo, com quem eu gosto muito de trabalhar. E na Biruta também já está aprovado um juvenil chamado 2 Vezes na Floresta Escura, que é uma história que se passa no interior do Rio Grande do Sul, uma menina que vai ficar sozinha em virtude do pai receber uma transferência para o interior, essas transferências maravilhosas em matéria de grana, né? Mas que vai desterritorializar essa menina. E a mãe já está no exterior, fazendo um doutorado, enfim. Então ela vai ficar sem amigos, o telefone não pega, aquelas coisas assim. Eu tentei deixá-la bem isolada mesmo do mundo de editores. Olha que isolar nessa época com a internet e tudo é bem complicado. Às vezes não, né? Nós Olha, andamos com as no interior. operadoras que a gente tem, Eu e o Gil andamos muito no interior, os autores andam muito no interior do Rio Grande do Sul, tu não tem noção, às vezes, onde é que a gente mas para. aqui em Porto Alegre, às vezes... E que tipo de trabalho as escolas têm feito em torno do livro de vocês? O que vocês têm encontrado como resultado no encontro com as crianças? Basicamente, né, é um bate-papo com eles, leem primeiramente o livro e aí depois a gente vai lá conversar com eles, responder perguntas. Eles vão além daquele Claro, livro, eles Muitas pesquisam. vezes, sim. Fazem filmes, fazem teatro, vídeo, teatro, bastante coisa. ilustrações, reescrevem a história, E a programas de auditório. a diferença quando o público é de escola privada e de escola pública? Eu não vejo. Depende, na verdade a diferença Trabalho, está no né? trabalho do professor, Sim, né? No sim. trabalho do professor, sim, mas tu pode ter um professor que vai fazer um trabalho excelente, como, sei lá, Padre Cobachini, Nova Bassano, aqui em Porto Alegre, Leopoldo Tittibo, que faz um trabalho excelente, o Gustavo Ambrusti aqui em Porto Alegre, algumas escolas da rede municipal, a Escola Mário Quintana, enfim, e escolas particulares. O Colégio Piratini, me surpreendi numa feira de livro que eu fui lá, salas temáticas, a temática era Machado de Assis e a Bossa Nova. Aliás, tu tem sido patrono em várias feiras do livro pelo interior todo, né? A mais recente foi Torres. Eu acho que são 7 municípios que eu já fui patrono de feira de livro.
O ano passado, 2012, foi Torres. Tu já foste patrono, Gil? Uma outra vez, assim. Então, às vezes eu advirto o pessoal, assim, quando me convido, não para ser patrono, mas para participar de feiras, que eu digo, olha, eu só converso, tá? Não faço show, não canto, não. Porque às vezes as pessoas levam para esse lado, acham que o autor vai fazer uma... Falasse há pouco, de contação de história. Não, eu só converso. Então, às vezes... Isso não está bem alinhado, né? Nós falamos aqui muito em trabalho. Eu quero saber, fora do trabalho, ou além do trabalho, como é a vida de vocês. Porque eu acho que os nossos telespectadores querem saber também como é que esse escritor vive. Como é que é, Gil? Como é a tua vida? É tranquilo. Se é tranquila, tudo bem. Quer dizer, não tem que perseguir bandido. Embora os textos sejam violentos. Tá. Não, mas como é que é? Enigmas, Quer dizer, o que te dá prazer? Como é o teu lazer? Outro dia eu me peguei numa situação muito interessante. Eu terminei um original, tinha terminado lá um texto e resolvi ligar a TV, fiquei lá passando os canais. Dali a 5 minutos eu pensei, pô, eu devia estar trabalhando, não devia estar aqui, com o pé para cima, né? Porque justamente por isso, a gente tem muita ideia, tem muita coisa para produzir. Então, às vezes, descansar é meio complicado. Assim, eu acabo me cobrando muito, né? Mas é tranquilo, assim, dentro do possível. A gente viaja, vai para algum lugar, encontra pessoas, vai no cinema, faz umas coisas do cotidiano, assim, né? Mas eu gosto muito de ficar em casa, sou muito caseiro. Gosto muito de ficar em casa para ter tempo também, e aqui é importante falar, ter tempo também para ler. Não só para escrever. Como é que tu escolhes os teus livros, os livros para ler? De duas maneiras. Uma delas tem a ver com a FM Cultura, né? Eu recebo muito material de editoras em função de um programa que eu tenho ali, Tons e Letras, todos os sábados às 11 da manhã. Aliás, que beleza de título, é teu título? Tons e Letras. É porque a gente toca um pouquinho de música instrumental também, né? Então, por isso o título. Então, às vezes, para entrevistar os autores, eu procuro ler o livro deles antes da entrevista, né? Fica melhor, eu acho, pelo menos, que eu me sinto mais à vontade entrevistando, conversando com ele, se eu sei o conteúdo do livro, não me pautar só pelo release. Essa é uma das maneiras que eu acabo optando do que ler, né? Mas também vai pelo gosto pessoal, coisas que eu quero conhecer, descobrir, coisas que eu ainda não li, né? Há pouco eu li, finalmente, Laranja Mecânica, livro que eu nunca tinha lido. Tinha visto filme? Não, também não. Vi uns pedaços do filme, assim, mas não me chamou muita atenção, inclusive, né? Eu queria ver o texto mesmo, e foi genial, foi uma experiência muito bacana. Cinema te faz sair de casa ou não? Pouquíssimo em função dos outros, né? Da falta de educação das pessoas no cinema, né? Atender telefone, mastigar de boca cheia, tudo que de ruim acontece. Então eu acabei me afastando muito do cinema, apesar de gostar demais do cinema. E tu leva cinema para casa? Eu alugo, vejo na TV, a cabo, aí passa os filmes, eu vejo por lá e tal, né? Então, lançamentos, até teve, para não dizer, tinha uns 3 anos que eu não ia no cinema, fui há pouco ver esse A Viagem, que é um filme enorme, de 3 horas, muito bom. Mas, olha, tinha uns 3 anos que eu não ia. Fui no começo da tarde para não pegar um público muito grande e deu tudo certo. Teatro não te faz sair? Às vezes, eventualmente sim. Às vezes, eventualmente sim. Um ator, uma atriz, um texto que interessa. Mas eu sou basicamente caseiro. Não tiveste nenhum convite para transformar histórias tuas em filme? O pessoal de escola faz isso, né? Tanto teatro como filmes. Filmes deles, assim, né? Mais artesanais. Ainda, profissionalmente, ainda não. Mas é um plano, é uma ideia. E tem muita gente que comenta justamente isso. Olha, daria um filme, porque a linguagem, não sei o quê, não sei o quê. Mas como envolve muito dinheiro e muita gente também, é um pouquinho mais difícil, né? Mas quem sabe? Eu vejo uma produtora, Claro, se interessa. ué. Caio, como é a tua vida, a tua rotina? Tranquila também, eu sou Mas caseiro. eu Eu sou caseiro, eu organizei a minha vida, em princípio, para trabalhar como professor de segunda a quarta-feira. Então, E tu és caseiro, fica em casa de perna pro ar? Não, ou tu vais pra cozinha, não, tu rega minha a mulher planta? rega a planta, sim. Eu estou tentando fazer uma horta lá em casa, já colhi alguma coisa atualmente. Mora em casa, então? Moro em casa, faz 3 anos. Tô curtindo um monte, tenho cachorro.
3 cadelas, na verdade, eu sou o único macho em casa. As 3 cadelas, as 2 filhas e a esposa. Não quer concorrência. Não quero concorrência, né? Quero ser o rei absoluto. E domado absoluto. E elas é domado? Geralmente. Então eu curto, eu tô com dificuldade de fazer a minha horta da conta, mas eu já colhi rúcula, já colhi cebolinha, o espinafre tá legal, o hortelã tá bacana, agora nasceu uma amoreira. O meu sonho era ter uma amoreira em casa, ela nasceu por conta própria. Todas as mudas que eu plantei morreram e essa amoreira tá lá. Eu tô torcendo por ela está crescendo. Pé de mamão, já colhi mamão, enfim. Espera aí, tu sonhavas com uma amoreira e ela brotou do nada? Eu disse para minha mulher, eu me mudo para uma casa, mas tudo bem, as condições são as seguintes, uma bicicleta, uma tartaruga e uma amoreira. A bicicleta eu comprei, mas ela está lá parada, não andei. E a amoreira nasceu sozinha, agora falta a tartaruga. Não tem. Eu gosto muito de tartaruga. Ou seja, ele sonha uma coisa e a coisa tá lá, cai do amoreira, céu. Não sei te dizer, que mas outras tá coisas lá. caíram do céu para ti? E aí eu curto muito isso, assim, atualmente eu tô meio escravo do Facebook, a família reclama, assim, eu acho o Facebook genial, assim, então eu tô sempre lá trocando, conhecendo pessoas, botando depoimentos, reflexões, enfim. Às vezes eu tenho que me apartar do Facebook para dar conta de um estudo, enfim, de uma escrita, mas eu consigo focar, sabe? Se eu tenho um prazo para terminar um texto, ou eu me dou prazo muitas vezes, mas esse texto eu vou terminar agora, enfim. Então isso funciona bem. Mas eu costumo dizer que férias para mim é estar em casa escrevendo, até por essa rotina de trabalho, porque quinta e sexta-feira geralmente são feiras de livros, são atividades, são palestras, e quando eu estou em casa também, eu tenho esse volume de trabalho que eu trago para casa, de correção de prova, preparação de aula, né? Correções de redações, enfim. Mas eu gosto de sair com a família, eu gosto de... O que te faz sair de casa? Atividades mais culturais, às vezes, ou saudáveis, assim, a gente costuma caminhar no final da tarde, às vezes a gente vai para um parque, queria ir mais, eu queria sair mais, na verdade, eu queria ir mais a cinema a gente está retomando agora, a gente está fugindo também dos mais comerciais, assim, então se vai na Casa de Cultura Mário Quintana, alguma coisa assim que não vai ter esse público, o público vai ao cinema para ver cinema, não para comer pipoca, né? Então eu gosto disso, gosto de ouvir música, gosto de teatro, a gente vai pouco também, gostaria de mais, shows também, vamos pouco. Tudo a gente se planeja para ir mais, mas eu acho que essa rotina do dia a dia, isso que o Gil dizia, né? De repente tu pensas, bom, eu concluí um texto agora há pouco também. E aí, bom, mas agora eu tenho mais esse na fila para ser inscrito, sabe? Tem tal lá que agora não está mais com editora, então ele está livre, eu poderia reescrevê-lo e apresentar para uma outra. Então, vou fazer isso, não vou fazer isso, sabe? Então, isso demanda tempo e tu tem que organizar essa prioridade. Mas eu gosto muito, para mim, estar escrevendo é lazer, é férias. Ou seja, vocês não sabem fazer as brincas, as ganhas sempre. Tá. Mas umas brincas, as ganhas, né? As duas coisas. É que é muito bom escrever. Agora, quando a gente está bolando uma história, né, essa história passa a conviver com a gente almoça, janta com ela, etc. e tal. Quer dizer, como é que é para ti isso, de repente, ficar convivendo com os personagens que depois vão para lá? E às vezes convivendo com assassinos, né? Tu mais que eu. É verdade. Tu mais que eu. Não, mas é tranquilo, não tem assim muita dificuldade com isso. Às vezes aquela imagem do banho, assim, tu tá pensando alguma coisa, mas aquela cena podia retomar, fazer um pouquinho diferente. Não é nada que vai te atrapalhar o teu cotidiano, que alguém tá falando contigo, tu tá... Exato. Parece que tudo conspira, né? Por exemplo, tu fala uma coisa e tu pensa, mas o meu personagem poderia ter dito isso, poderia dizer isso. Vai somando, né? Vocês nunca pularam da cama porque, de repente, a grande ideia apareceu? Não. Bom, gente, lamentavelmente o relógio anda conforme a vontade dele, né? Não a nossa. Ninguém comanda aqui. Mas eu fiquei muito contente de conversar com vocês dois, São Jogar Verbos, aqui diante dos espectadores da TVE. Um beijo, obrigada e continuem trabalhando que a gente continua curtindo. Com certeza. E eu continuo torcendo, gente. Quero um jabuti agora. Quem sabe 2013. Porque as Sorianas agora já cansei. Agora eu quero o jabuti. Tá legal. Um beijo, muito obrigada. Obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez, conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite, até lá.